Olá, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio agora, já que o primeiro foi o piloto, este é oficialmente o primeiro episódio do podcast Covil das Lobas. Esse podcast nasce do nosso desejo de conversar o que significa envelhecer sendo mulher. Nós vamos falar sobre os desafios da maturidade, mas também sobre as descobertas e os prazeres que podem surgir nessa fase da vida. A gente vive num mundo que insiste em dizer que nós nos tornamos invisíveis na medida em que os anos passam. Mas envelhecer não é só perder, é também atravessar transformações que podem abrir novos espaços de liberdade, de sentido e de consciência. E é sobre essas transições e sobre como nós podemos cuidar melhor de nós mesmas durante elas que nós queremos conversar aqui. Meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre maturidade e envelhecimento feminino há 11 anos, já publiquei 2 livros a respeito, fiz dessas perguntas e descobertas o tema de 2 pós-graduações, em Neurociência e Psicologia Positiva, e mais recentemente na pós-graduação em Cuidado Integral de Mulheres Maduras. Ana Paula, pode se apresentar? Eu sou Ana Paula Lima, jornalista, analista junguiana, também sou formada na pós-graduação Cuidado Integral de Mulheres Maduras. E eu, Cléo Furtado, eu sou arte educadora há 22 anos, arte terapeuta também, e agora com a formação em Cuidado Integral da Mulher Madura. A pesquisa é a partir do que eu vivo. Então, estou aqui para compartilhar com vocês, mulheres, mais um episódio do nosso Covil. E hoje o tema do nosso Covil é provocante. A gente vai falar sobre libido. Mas não essa libido que a gente relaciona apenas com o desejo sexual, mas como o tesão de viver, de estarmos presentes na nossa vida, hoje, agora, nesse corpo e com essa bagagem que a gente traz de todos esses anos. E eu queria começar com uma pergunta assim, bem pessoal, já que o tema é picante. Como é que está sendo para vocês, nessa fase da transição hormonal da menopausa, essa questão da libido como desejo sexual? Porque nós sabemos que é uma das coisas que podem ser influenciadas pela alteração hormonal. Então, conta para mim como é que vocês estão passando por isso. Bom, vou começar, porque depois a Cléo é a especialista. Bom, eu acho que eu estou num segundo momento, tá? Mas quando eu descobri que eu estava nessa transição, eu estava com uns 46, 45 anos, na verdade eu já percebi uma diferença na minha libido a partir dos 40. E foi assim um boom, tipo, sabe, a fase, a idade da loba, eu me sentia a própria loba uivando pelos cantos. E foi uma redescoberta sexual, assim, também, né, tinha acabado um casamento, então, e assim, eu comecei a me relacionar de uma forma diferente com a minha sexualidade, como se eu tivesse mais domínio sobre o meu prazer, né? Era essa forma que eu sentia, e assim, muito mais prazerosa, relações muito mais prazerosas que com 20, com 30 anos. Foi assim, a diferença da qualidade era impressionante, mas por quê? Porque o que eu percebia comigo, que nessa fase, né, com a maturidade chegando, a gente começa a se apropriar mais de si, né, do próprio corpo. Então, antes eu acho que a gente delega, quando a gente é jovem, parece que a gente delega o prazer para o outro. O outro que tem que me dar prazer, né? E a partir dos 40, não sei, isso foi meio automático, né? Não foi até uma coisa pensada. Eu entendi que não, eu que sei do meu corpo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, e tudo isso. E aí mudou completamente. Hoje, 10 anos depois, eu acho que eu estou numa outra fase. Não tão
tão assim efervescente sexualmente, mas a qualidade permanece, né? Mas a intensidade permanece, mas parece que, vou falar aqui uma coisa bem polêmico, parece que eu preciso de menos sexo hoje, porque a minha libido está distribuída também em outras áreas da vida, né? Não que não seja importante, né? Só que a gente escolhe mais, né? Eu acho que presta mais atenção, escolhe mais. Então, para começar, é isso. Maravilhosa, Ana. É assim, né? Especialista? Talvez sim, porque é a partir da nossa história que a gente revela, né? Nos bastidores eu conto um pouquinho sobre as minhas pesquisas, uma vez que eu agora com 47, eu, por exemplo, a minha vida sexual foi muito restrita e também muito polida por causa de uma educação super machista, né, conservadora, né, e religiosa. Então, quando eu me senti ali próximo aos 40, um pouco antes, esqueci de falar de um ponto importante, de uma maternidade, né? Hoje meu filho tem 12 anos, então é nesse contexto que eu falo. E eu acho importante a gente falar né, da onde vem, porque isso fez total diferença para mim quando eu decido pesquisar essa minha sexualidade, que até então eu desconhecia. Realmente eu pesquisei, eu fui a fundo em detalhes, e aí eu sou das artes, né? Eu fui pesquisar coisas sobre o quanto a sexualidade poderia estar relacionada a, ao prazer que não fosse focado nesse falocentrismo. E eu acho que isso que mudou tudo, sabe? E assim eu fui fazer, sim, as minhas pesquisas, é, porque eu desconhecia o meu corpo, né? E aí eu sinto que eu, aos 45, agora já há 2 anos, com a queda hormonal também, né? Esse desejo que estava super aflorado, como a Ana falou, dessa loba, ele foi. Eu entendia naquele momento que ele foi engessado, me paralisado. Até tinha. Eu estava num relacionamento e eu vi algumas coisas assim, de que, nossa, o casamento pode estar fadado, né? Se você ficar dessa maneira, o que vinha até uma certa obrigação de eu me colocar, né, diante dessa possibilidade da reposição hormonal. E porque é uma pressão social, você não está sempre disponível àquele sexo que a gente conhece, né? Mas aquele realmente eu não estava mais desejosa, sabe? Então foi uma ressignificação, tiveram pausas importantes ali, um terreno desconhecido, porque isso tudo implicou também uma paralisação em outros aspectos da vida, mas que a gente vai falar um pouquinho mais. Depois eu fui dando espaço para se sentir, ouvir o corpo e retomar, a partir de outros desejos, esse movimento de retorno ao corpo. E você, enquanto vocês falavam, eu estava pensando em mais um aspecto, além de todos esses que a Cleo relacionou, para a mudança na perspectiva sobre a libido como apelo sexual, que é a forma como nós aprendemos que o sexo é, baseado em filmes, em novelas e pornografia. Então a gente cria um ideal meio performático de como o sexo deveria ser.
e a gente toma aquilo como certo. E durante a minha juventude, com os hormônios em ebulição, eu adotava essa sexualidade performática. Era mais um olhar de como o sexo deve ser do que um olhar para mim como eu gostaria que o sexo fosse. E a partir da transição hormonal da menopausa, que de fato o desejo sexual biológico caiu, eu voltei o meu olhar para o sexo que eu quero praticar, o sexo que dá prazer para este corpo, não o sexo performático como deveria ser, em tais posições, a partir de tais lugares no corpo, durante tanto tempo, com aqueles ruídos que deveriam ser emitidos. Passou a ser descobrir como é que é para mim, quais partes do meu corpo, o corpo de hoje, porque não é mais aquele corpo de antigamente. E aí, quando a Cleo fala sobre isso, sobre essa preocupação que muitas mulheres têm, talvez a grande maioria, sobre agora que eu vou entrar na menopausa, meu desejo sexual vai cair e isso vai ser um problema no relacionamento, porque eu preciso agradar o meu parceiro, que eu preciso estar sempre com vontade, preciso estar disponível. Claro que a parte sexual é importante para manter a harmonia da relação, mas quando a gente foca nisso, pensando só no parceiro, tem alguma coisa que a gente tem que rever aí, vocês não acham? Totalmente. E eu vejo muitas mulheres com essa preocupação de cai o desejo, né, por conta da questão hormonal, que é fato, e ela corre atrás de voltar a ser como era antes, né? E aí vai para a reposição hormonal já com este pedido, né? Eu já vi mulheres falando, eu preciso fazer reposição hormonal porque meu casamento está acabando. Eu fiquei muito impressionada com isso. Mas como assim o seu casamento está acabando? Ah, porque eu não quero mais transar com ele, não tenho mais desejo, não tenho mais vontade, eu preciso do hormônio. E muitos médicos e médicas ainda receitam junto da reposição a testosterona, né, que vem com esse apelo de aumentar a libido, né? Então, a mulher começa a tomar uma bomba para continuar performando para o seu parceiro, para não perder a relação, ao invés de olhar para si, né, para fazer esse caminho que a gente, de certa maneira, fez, né? O que nos desperta desejo agora? É diferente de 10, 20, 30 anos. Né? E com certeza vai mudar ainda mais para frente. Né? Porque dá trabalho, né? Fazer essa pesquisa, né? Dá trabalho e traz autorresponsabilidade, que eu vejo que as pessoas fogem dessa autorresponsabilidade. É muito mais fácil eu terceirizar a queda do meu desejo para a menopausa, terceirizar para o meu parceiro ou parceira, né? Eu não quero mais. Às vezes até é mesmo problema na relação, pode ser também, né? Acho que essa é uma das facetas aí que a libido revela. Como estão as nossas relações, né? Mas não necessariamente. Às vezes a gente pode reconfigurar também essa relação, né? Então, eu vejo muitas mulheres terceirizando a sua falta de libido. E você, Cleo? Olha, eu sinto que é uma oportunidade, justamente para quem está no relacionamento, abrir para um diálogo. Porque é muita pressão, né? Para essa. A gente fala de uma relação, né? Em que a gente vivencia aqui, né? Dessa relação heteronormativa, né? A partir da nossa fala. Mas tem muitas possibilidades. Mas falar desse homem que sustentar esse lugar, né, do falocentrismo, da performance, em que todos nós, né, fomos ensinados a partir da pornografia, mas principalmente esse masculino, né, seria assim muito, muito importante, porque nós mulheres, a partir desse ponto,
o que que acontece além dessa baixa da libido? Quer dizer, uau, o que que importa agora para mim? Eu não quero mais me relacionar sexualmente daquela forma, né? Daquele padrão. Eu preciso de mais tempo, né? De mais qualidade, de mais trocas. E eu acho que também é um convite para a gente, né? Bom, eu tô solteira nesse momento, mas também é um convite para mim, eu sinto, para eu ampliar o olhar para essas novas possibilidades de se relacionar, né? Mas então eu sozinha ou quem está em parceria, em como incluir novas pesquisas sobre o erotismo nas nossas vidas, sabe? Como essa chama, esse fogo que a gente acha que certamente está mais baixinho, como dar esse sopro, esse ar para que a gente descentraliza assim, né? Vá para a mente, vá para a experimentação sensorial, para a gente nutrir esse jardim de outras referências. Eu acho que é essencial que a gente faça isso, que a gente plante possibilidades. Quando a gente fala desse tipo de libido especificamente, a queda dela é multifatorial. Tem a questão hormonal, sim. Tem questão de, às vezes, são relacionamentos já há muito tempo, que já eventualmente sejam desgastados, relacionamentos que estão mornos e, de repente, a própria descoberta das coisas que uma vez fizeram sentido no prazer, uma vez nos deram prazer naquele corpo, e que hoje não dão mais prazer neste corpo, que está abrindo novas possibilidades. O nosso corpo está mudando. Então, é fundamental que a gente faça essa autoinvestigação. Mas a libido, ela também não é só o desejo sexual. A libido vai muito além disso. A libido é o que nos motiva a viver em vários outros aspectos, em criar coisas novas, em criar novos projetos de vida para nós mesmas. Então o prazer, ele não se restringe ao corpo, ao toque, às descobertas só na pele, mas ele também vem de dentro da pele, a partir do que a gente considera prazer, além da questão sexual. Porque a nossa sociedade assim como associa a libido exclusivamente à questão do desejo sexual, também associa o prazer imediatamente à questão sexual. Então a gente sexualiza demais essa questão da libido quando ela é multifacetada. E quando a gente descobre outras formas de prazer que nos satisfaçam além do sexo, isso também naturalmente acaba se espraiando para a questão sexual. Quando eu faço atividades que me dão prazer e eu me sinto abastecida naquilo, claro que eu vou ter mais energia, mais disposição para o sexo também. Quando eu me olho no espelho com este corpo de hoje e digo, nossa, que gostosa, essa mulher é uma grande gostosa, também se espalha para outros campos da nossa vida em que a gente precisa dessa energia libidinal. Como é que vocês encaram isso e como é que vocês têm aplicado isso na vida de vocês? Adri, eu vou um pouquinho além do que você disse, aí vestindo agora o chapéu da analista, né? E falando do Jung. Para o Jung, né, o psiquiatra que criou a psicologia analítica, ele, durante a obra dele inteira, ele trata a libido como energia psíquica. Para ele não é só, né, sexo, né, desejo sexual. A energia psíquica é o que nos move, que movimenta a nossa psique. Então, isso que você falou é muito verdade, né? O que, para além do desejo, né, aonde a gente está direcionando a nossa energia psíquica? Às vezes a nossa energia está sendo direcionada por
uma profunda depressão, né? Ou para uma grande transição de vida. Então, assim, a libido é esse tesão pela vida, sim, e aonde está esse tesão da nossa vida nesse momento? Porque não necessariamente ele precisa estar no desejo sexual, né? E aí, falando um pouco do sagrado feminino, né? Que fala muito também sobre essa libido, né? Então, para o sagrado feminino, aí tem uma autora que é a Miranda Gray, ela acabou de lançar um livro falando especificamente sobre a mulher na menopausa, na pós-menopausa, que a mulher na menopausa seria o arquétipo da anciã, né? E a anciã, ela tem a sabedoria de conseguir direcionar essa libido para onde ela quer, né? E às vezes essa libido, essa mulher quer direcionar a libido para um projeto novo, né? Uma mudança de carreira, uma transição de carreira, um livro, qualquer projeto criativo, né? A libido tem a ver com criatividade, com criar algo, com movimentar algo, né? Então, é importante que a gente entenda esse conceito e veja a libido dessa forma, porque a gente amplia, né? Falando, né, hoje, minha fase, né? Eu já estou aí na pós-menopausa, estou solteira, sem nenhum relacionamento, e a minha libido está totalmente voltada hoje para criar novos projetos. Não significa que eu não tenho mais desejo sexual, mas eu não sou mais governada dominada por esse desejo, como eu já fui. Como você disse, performática, né? E hoje eu consigo... agora eu quero, porque eu vi um parceiro que vale a pena, né? Então, a gente fica mais criteriosa, mas, ao mesmo tempo, consegue direcionar essa energia para outras criações, né? Então, isso preenche a vida, traz beleza, traz autonomia, traz autoestima e autorresponsabilidade. Para você, Cléo? Essas borboletinhas na alma, né? Chegar nesse ponto da vida e começar a fazer as nossas listas de desejos, né? E durante muito tempo, eu acho que falei sobre isso no outro episódio, da gente colocar esses desejos tudo num baú e trancar. Então, acho que agora chega o momento da gente olhar para esse desejo e ir realizando, né? Tá aqui com vocês mesmo. É algo assim muito especial para mim. Faz parte desse manifesto dessa realização, né? De possibilidades, de encontros, de trocas genuínas que me interessam agora. Então, é lapidar os teus desejos, né? Porque você vai focar a tua energia no que te interessa. Mas, para além disso, como eu trabalho com grupos de mulheres, lá, naquele espaço, naquelas rodas, a gente tem esse lugar em que a gente pode uivar, soltar o corpo, sabe? Transgredir, não performar. Eu acho, então, sinto que esses lugares sagrados, como diz Ana, eles são essenciais para que, como então eu vou experimentar novas possibilidades se eu nunca experimentei nesse corpo, né? Isso. Então eu convido essas mulheres para que façam esses exercícios de respiração, de soltura, dancem consigo mesmas antes de pensar em dançar com outros, sabe? Sabe que quando você falava do baú dos desejos, eu estava pensando que nessa etapa da vida a gente não tem só que abrir novamente o baú dos desejos, a gente tem que libertar para que eles voem e ver para que direção eles vão, porque às vezes o desejo que a gente tinha lá na juventude
hoje não vai ser exatamente o mesmo. Às vezes nem pode ser exatamente o mesmo, porque, por exemplo, se eu quisesse hoje ser uma bailarina de balé clássico, eu não tenho mais o corpo para ser uma bailarina de balé clássico. Mas aquele sonho não precisa morrer lá. Ele pode ser reconfigurado. Eu posso ver, deixar ele sair desse baú e ver para onde que ele vai voar. E parar com essa mentalidade de que agora não é mais possível. Porque a grande oportunidade da maturidade nessa questão de se descobrir é justamente que, talvez pela primeira vez na vida, a gente tenha a possibilidade de focar em nós mesmos e cuidar de nós mesmos, porque a gente é condicionada culturalmente a, durante toda a vida, cuidar e se colocar num papel de coadjuvante no roteiro tradicional do sucesso dos outros. Então, a gente tem que performar o nosso roteiro do sucesso, a gente tem que trabalhar, ser bem-sucedida, ser bonita, encontrar o parceiro, formar uma família, cuidar dos filhos e corresponder a todas as outras expectativas sociais. E quando a gente é jovem, não temos a clareza de que talvez esse roteiro não seja adequado para todo mundo, embora seja o que todo mundo segue. E a gente só vai seguindo porque é a consciência que a gente tem quando é mais jovem. Então a gente vai fazendo, vai cumprindo todas essas etapas que vocês cumpriram, que eu cumpri, salvo uma ou outra mudança. Eu, por exemplo, não tive filhos, me casei mais tarde. Então a gente pega esse roteirinho tradicional do sucesso, coloca embaixo do braço e vai. Segue naquela direção, porque a gente foi ensinada que a vida é uma linha reta. E se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai chegar naquele ponto. Só que quando chega aqui nessa metade da vida, que vários acontecimentos vão convergindo, a gente tem mudanças nos relacionamentos, a gente tem a mudança no nosso próprio corpo, a gente tem a transição hormonal da menopausa, que, como nós já falamos em outro episódio, mexe também com as emoções, e a gente vai descobrindo que quer e pode viver outros papéis além daqueles. E pela primeira vez a gente pode cuidar da gente, porque os filhos já estão criados, a gente já tem uma carreira, o parceiro também pode seguir a individualidade dele, e isso é muito saudável num relacionamento, para que nós possamos dar atenção para as nossas necessidades, os nossos desejos, que ficaram naquele baúzinho, mas que hoje podem ser, além daqueles, outros que a gente vai descobrindo. E essa investigação sobre a qual a Cléo falou é fundamental da gente fazer. E não só querer que algo resolva, como disse a Ana, que a testosterona vai resolver meus problemas de energia baixa. E teve alguns anos atrás, quando eu comecei a sentir essa questão da queda da libido, e eu fui no ginecologista, comentei isso, ele me sugeriu testar a testosterona. Mas ele mesmo me falou, é uma possibilidade, tem que testar. O exame da testosterona, como a gente sabe, ele não é representativo de fato. Então, ter o exame, o nível de testosterona baixo no exame, não quer dizer que a gente precisa repor. E o meu médico, pelo meu sintoma clínico, sugeriu que eu tentasse. E para mim não funcionou a testosterona, tanto que eu nem usei por todo o tempo que ele tinha dito que eu poderia usar. Então, quando a gente tem agora, na maturidade, essa possibilidade, essa clareza e essa bagagem de parar e pensar, opa, chegou o momento de dar a minha atenção para mim. A descoberta de possibilidades libidinais amplia enormemente, não é, Ana? Me diz. Muito, né? É uma possibilidade da gente ganhar autonomia sobre nós mesmos. Essa autonomia que foi nos tirada por esse patriarcado há 5.000 anos, que nos tirou a autonomia. Então, agora é uma oportunidade de a gente pegar o nosso prazer para si, né? Se redescobrindo, dançando, como a Cláudia falou, dançando com a gente mesmo. Né? Aliás, é uma ferramenta maravilhosa, né, a dança.
Porque a gente também tem que cultivar esse desejo sexual, né? Estimular, né? E a gente começa estimulando nós mesmos, o nosso corpo. Ainda bem que hoje, assim, as mulheres falam muito sobre isso, né? Tem, assim, o mercado de vibradores, né? Tá aí para mostrar o quanto está sendo permitido que a gente se experimente, né? Isso é de novo, a nossa geração, gente, é muito desbravadora, né? Porque a gente está trazendo isso para a mesa, o alto prazer feminino, né? Que não seja, para a gente não depender de parceiro nenhum, parceira nenhum. E outra coisa que é muito comum nessa fase da vida também, porque a gente vai para esse campo da redescoberta, é até abrir as possibilidades de novas, de experimentar além das relações heteronormativas, né? Muito comum as mulheres se abrirem para isso nesse momento, porque né, é uma nova forma de sentir esse prazer, né? Isso também hoje é permitido. Então a gente está vivendo um momento muito muito estimulante para isso, né? A gente está na hora certa, no momento certo, e está com a gente, a bola está com a gente. Acho que para além de estar permitido, né, a gente está se importando menos com o julgamento, né? Acho que isso é bem essencial para que essas experimentações aconteçam. É, nas rodas de conversa, né? Eu sou uma aquariana, né, Adriana? Somos. Então eu venho com algumas provocações a partir da minha vivência e eu acho que é assim, e essas rodas são essenciais para que cada uma traga os seus desafios e a gente troque a partir de si e inspire uma outra. Tem esse caminho, sabe? Que a gente não visualizou ainda. A gente precisa trazer para a roda outras possibilidades para que esse fogo, essa labareda venha, né? Me lembro muito bem quando eu tava ali sem energia alguma, gente, assim, nem para caminhar, brincar com meu filho, né? Há 2 anos atrás, eu cheguei nesse ponto de sentar energia alguma em mim. E eu me agarrei num sonho. Algo soprava em mim, ecoava assim. Vá para um determinado lugar que eu sempre teve no meu imaginário, mas que eu não tinha coragem de ir, que era ir para Machu Picchu. Eu gostaria de estar lá, vivenciando aquilo, e isso soprou para mim. E a partir disso, eu, por exemplo, me agarrei nesse sonho. E isso me fez despertar para eu ir para a academia, porque o meu corpo precisava estar preparado para estar naquela altitude, né? Meu corpo estava muito inflamado, então, de certa maneira, eu fui cuidando da alimentação, sabe? Eu me agarrei nesse sonho para que tudo ao redor fizesse sentido para que eu melhorasse, para realizar aquilo. Então, espero que seja inspirador para quem está ouvindo também, né? Sabe, as coisas não estão prontas aqui, a gente está com a energia lá em cima sempre, né? Eu acho que é importante a gente se agarrar nesses sonhos, nesses desejos e confiar que há um grande mistério até você chegar no ponto de realização e que isso vai ser a construção desse caminho e a ressignificação tá durante esse movimento e não na estagnação. Só complementando a Cleo, rapidinho, a gente tem que se permitir ao prazer, porque isso nos foi tirado, né? Eu vejo muitas mulheres na minha clínica, que não se permitem aos pequenos prazeres. Não estou nem falando do prazer sexual, porque isso é quase como uma obrigação. A gente é obrigada, né? Mas a gente cultiva essa libido pela vida e o desejo sexual, se permitindo aos pequenos prazeres da viagem, do sorvete, da conversa com as amigas, da diversão. Diversão. A mulher foi proibida de se divertir porque a gente tinha muitas obrigações na vida. E ainda temos. Só que agora a gente está desperta. Uhum. E sabe que, enquanto a Cleo falava, eu sou muito do movimento, da gente começar a fazer as coisas
para ir descobrindo outras coisas. Porque na medida em que você se movimenta, vamos pensar na questão da física. Você está num lugar, você está caminhando numa linha reta, se você desviar um ângulo, um grau naquele ângulo, você vai parar em outro lugar completamente diferente. Então, quando a gente se movimenta e vai olhando para os lados, vai mudando um passinho naquela trajetória que supostamente deveria ser a que nós teríamos que seguir, nós vamos descobrindo coisas e nós vamos descobrindo outras possibilidades de prazer. Esses prazeres que vão se espalhando entre as áreas da vida, que não é este prazer serve para o trabalho, este prazer serve para o sexo, este prazer serve para outra coisa. O prazer vai se retroalimentando. Só que a gente precisa descobrir quais são esses prazeres, porque também é muito comum a gente chegar na maturidade, principalmente as mulheres que são mães, sem saber exatamente o que nos dá prazer. Porque a gente terceiriza o nosso prazer, a gente goza com o prazer do outro, o que não é errado de jeito nenhum, é muito bom a gente ter prazer graças às conquistas dos outros. Só que nós acabamos nos perdendo do nosso próprio prazer. Aí chega num momento da vida que a gente fala, tá, mas o que me dá prazer? Às vezes a gente não sabe nem qual tipo de música que nós gostamos mesmo, porque nós escutamos a música que os filhos, o marido, o pessoal do trabalho escuta. Qual é o tipo de lugar que eu gosto de frequentar? Que coisa que eu gosto de fazer? O que dá prazer para mim, o foco de atenção pela primeira vez mudar. E isso não está longe de ser egoísmo. Isso é quando a gente se alimenta e se abastece desse jeito para se enriquecer, a gente não está sendo egoísta. A gente está criando movimentos de inspiração. Porque na medida em que nós encontrarmos os nossos prazeres e aprendermos a desfrutar deles, a gente vai inspirar não só outras mulheres, como disse a Cléo, e que isso é muito verdade, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque a gente se torna pessoas muito mais leves, muito mais agradáveis, muito mais bem-humoradas, e isso naturalmente se espalha. Me fala, Cléo, o que você acha disso? Eu acho que o gozo da loba é visceral, ele ecoa, ele é duradouro, ele não é performático, né? É sobre isso, o primeiro passo. E você fez, Adri, quem puder nos assistir também, não só ouvir, a Adri, ela foi falando como se ela estivesse caminhando como loba e olhando, sabe, assim, para os cantinhos, percebendo e atenta à intuição. Eu acho que o teu corpo falou exatamente o que a gente gostaria de estar deixando aqui para as mulheres que vão estar ouvindo, né? Que elas confiem nessa bússola que grita internamente, que elas não calem isso, que é um direcionado que elas desejam, né? Então, se escutar é um primeiro ponto e sair daquele lugar em que ela não deseja mais já é um grande passo. Então, isso vai levar às próximas direções. Eu não estou dizendo ser pipa solta. Eu estou dizendo se você não tem esse primeiro impulso para dar esse primeiro passo, sabe? Você confirma onde você não deseja mais estar. Isso eu acho que já é muita coisa. E sobre os pequenos rituais, meninas, que a água, desde a água que a gente tome, seja ritualizado, sabe? Por que que eu vou deixar a taça para um momento especial? Se hoje, aqui e agora, é o melhor momento. Fica a Ana, o que dica. você me diz? É se permitir, né? Se permitir, estar atenta, né? E como você falou, caminhando e olhando e sentindo, porque isso foi tirado da gente. A gente só olha para o outro, né? Então chegou o momento da gente olhar para si, inclusive a energia psíquica, aí trazendo Jung de novo, na segunda metade da vida, ela se volta para dentro, né? Então ele faz
uma metáfora da maturidade com o pôr do sol. Então, quando o sol chega ao meio-dia, na metade da vida ele começa a descer, e essa luz começa a iluminar internamente. Então, vamos usar essa luz interna para iluminar os nossos desejos, né? Redescobrir os nossos desejos, que estão ali, eles estão ali em algum lugar, mas a gente tem que se permitir estar atentas. E eu acho que com isso a gente pode encerrar em grande estilo esse nosso episódio, que teria muito mais a falar sobre libido, e que falaremos em outros episódios também, mas por hoje fica esse recadinho aí com o qual a Ana Paula terminou. Mulheres, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer conversar com todas as que estão nos escutando e que vão nos escutar e nos assistir. E até o próximo episódio. Até. Prazer, namastê. Namastê.